Pennywise ou Vecna? Essa parece uma pergunta simples, mas na verdade ela revela algo muito mais profundo, porque não estamos falando apenas de vilões, estamos falando de como o medo funciona. Este vídeo é 100% sem spoilers. Não vamos revelar eventos, mortes ou finais. Vamos analisar ideias, símbolos e por que esses personagens nos perturbam tanto. O terror nunca foi apenas sobre monstros. Desde os mitos antigos, ele existe para dar forma àquilo que não sabemos explicar. Medo do desconhecido. Medo da perda, medo da dor, medo de nós mesmos. Pennywise e Vecna não são exceções, eles são respostas diferentes para a mesma pergunta do que o ser humano realmente tem medo. Pennywise representa um terror clássico, ameaça externa, aquilo que vem até você. Ele se manifesta fisicamente, muda de forma, ocupa espaço. O medo aqui é sensorial. Você vê, você ouve, você reage. Stephen King construiu Pennywise como uma personificação do medo infantil. Não no sentido de ser simples, mas no sentido de ser primário. Crianças sentem medo de forma direta, sem filtros, sem racionalização, e Pennywise se alimenta exatamente disso. Ele não precisa compreender sua dor. Ele precisa apenas que você tenha medo. Isso não torna Pennywise superficial. Pelo contrário, ele funciona porque todos nós, adultos ou não, ainda carregamos esses medos antigos. O escuro, o desconhecido menos, a sensação de estar sendo observado. Pennywise é eficaz porque toca no medo que nunca desaparece completamente. Ele apenas muda de lugar. Vecna representa outra evolução do terror. Ele não chega criando medo. Ele chega revelando. O medo que ele explora já estava lá antes. Culpa não resolvida. Vecna não ataca o corpo primeiro, ele ataca a mente, e isso é fundamental, porque o terror psicológico não depende de sustos, ele depende de identificação. Você não foge de Vecna correndo, você foge tentando esquecer. Observação crucial: esse tipo de medo é mais moderno. Ele surge numa época em que falar de trauma se tornou comum. Menos saúde mental entrou no debate cultural. Vilões deixaram de ser apenas maus. Vecna é assustador porque ele parece consciente, calculado, paciente. Ele representa um medo que cresce no silêncio. Aqui é importante ser justo. Pennywise não é inferior a Vecna. Eles apenas operam em camadas diferentes do medo. Pennywise representa o medo que vem de fora. Ele se mostra, ocupa espaço, exige uma reação imediata. O terror aqui é visual, é aquilo que você vê, reconhece e teme no instante em que aparece. O corpo reage antes da mente. O susto vem primeiro. Vecna funciona de outra forma. Ele não invade, ele se infiltra. O medo não explode. Ele cresce. É um terror interno, psicológico, que avança aos poucos, quase imperceptível. Não provoca apenas reação física, mas um impacto emocional contínuo, que se estende mesmo depois do silêncio. Com Pennywise, o medo acontece agora. Com Vecna, o medo permanece. Um não substitui o outro. Eles se complementam. Por que eles funcionam tão bem? Porque ninguém sente medo de uma forma só. Às vezes, temos medo do que aparece. Às vezes,
do que permanece. O terror mais eficaz é aquele que encontra o espectador onde ele está emocionalmente. E isso explica por que algumas pessoas temem mais Pennywise, enquanto outras se sentem mais afetadas por Vecna. A pergunta certa. Então a pergunta não é quem é mais assustador. A pergunta real é: qual tipo de medo te domina mais? O medo que você vê ou o medo que você sente? No fim, vilões de terror são espelhos distorcidos. Eles não inventam nossos medos, eles apenas os ampliam. Talvez o vilão mais aterrorizante não seja o que aparece na tela, mas aquele que continua ali quando a tela escurece. Agora me conta, Pennywise ou Vecna? Qual deles você tem mais medo? Escreve nos comentários. Eu realmente quero saber. Quer ler It, a Coisa, de Stephen King? Comprando pelo link da descrição, você apoia o canal e ajuda esse tipo de conteúdo a continuar existindo. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima!